Olá, queridos amigos da Novo Tempo, todos sois bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu digo sempre, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana, um novo tópico a respeito do santuário. Esta é a série que nós estamos agora, Santuário, o Caminho de Deus. E para estudarmos o tema do santuário, a Novo Tempo tem aqui um santuário cenográfico. Mas vocês perceberam que eu estou sozinho aqui no cenário? Por quê? Porque os nossos convidados, os 10 convidados que a gente sempre traz, não vieram agora. Mas nós trouxemos aqui através do Zoom vários convidados de vários estados do Brasil para participar com a gente. E eu queria apresentá-los para vocês agora. Estamos recebendo aqui hoje a Ariana Ohana, lá de Belo Horizonte. Vai dando um tchauzinho aí, quando eu for mencionando o nome. A Ariana dá um tchauzinho para a gente. Está conosco também a Ana Márcia, lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Camila Brás, do Rio das Ostras, também do Rio de Janeiro, a Denise Ferreira, de Guarujá, São Paulo. Estamos recebendo aqui também a Edneuza Bispo, de São Paulo também, a Edneide Soares, de João Pessoa, lá na Paraíba, Edvilson Fonseca, de Ananindeua, lá no Pará, Esther Bonfim, de Barbosa, São Paulo. Estamos recebendo Nelly Cristina, de Guarulhos, bem pertinho da gente aqui. A Kelly Cristina, né? Não Nelly, Kelly Cristina, bem pertinho da gente aqui. Também a Sônia, de Congonhas, Minas Gerais. Cadê Sônia? Está aí com a gente. Um abraço aqui também para quem está chegando agora, é o Maurício Benício, de São João de Meriti, lá no Rio de Janeiro. Sentido aí, né, Maurício? Temos aqui também a Renata Ferreira Reis, de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Renata, seja bem-vinda. Temos a Stephanie Campos, de Ananindeua, lá no Pará. E temos aqui também a Ticiane dos Santos, lá de Belém do Pará. Me esqueci de alguém? Acho que eu mencionei todos, certo? Sejam todas bem-vindas aí para a nossa gravação, viu? E quem não pode faltar, claro, você, né, que é o nosso convidado especial todas as semanas para o programa Bíblia Fácil. Você está aprendendo aqui no Bíblia Fácil a respeito do santuário, mas a gente tem um presente para você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nós temos um DVD que nós gravamos lá em Jerusalém e outras regiões de Israel. Esse é um DVD, é um presente para você. Eu vou dar para você agora as formas de contato para você pedir esse material. Esse DVD pode ser pedido em horário comercial pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? Vai ficar a legenda para você aqui. Se você quiser, você acessa a nossa página na internet agora, biblia.com.br. Nessa página, você faz o seu cadastro, pede o DVD e a gente manda pelo correio para a sua casa. Se você preferir, vai aparecer agora o número de WhatsApp para você. Você manda uma mensagem para esse WhatsApp. Quero o DVD Santuário. E a gente vai responder você, vai fazer um breve cadastro e a gente vai mandar esse DVD para a sua casa. Pastor, quanto que eu pago por esse DVD? Você não paga nada, sabe por quê? Porque os Anjos da Esperança é quem patrocina o envio desse material. E eu quero aproveitar e agradecer a você que é Anjo da Esperança, que apoia o nosso ministério. Muito obrigado, viu, pela sua ajuda. Nós vamos agora orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos. Então, por gentileza, se você puder, feche os seus olhos e participe comigo desta oração. Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença, para louvarmos e exaltarmos o Teu nome e estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito abra a nossa mente e o nosso coração, a compreensão e a aceitação da Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou já a sua Bíblia?
Vamos então comigo aqui para o estudo de hoje? Verdades do santuário. O que nós queremos dizer com esse tema? Existem várias verdades da Bíblia que estão conectadas com o santuário. Na realidade, o santuário é como que se formasse um grande elo de cadeias doutrinárias ao redor de si. Você vai perceber que existem várias doutrinas da Bíblia que estão conectadas direta ou indiretamente com o santuário. Hoje, por causa do tempo, nós vamos analisar, quem sabe, 5 dessas verdades que estão conectadas com o santuário. Vamos entender que as doutrinas da Bíblia conectadas com o santuário têm uma importância muito especial para os cristãos modernos. E a primeira verdade que eu queria conversar com vocês hoje é a questão da lei de Deus. Diretamente conectado com o santuário está a verdade da perpetuidade da lei de Deus. Agora, como nós podemos fazer essa conexão? É simples. Apocalipse 11, 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Você percebeu que João está falando do santuário celestial? E quando este se abre, foi vista a arca da aliança? É lógico supor isso, porque a gente já estudou aqui que o santuário terrestre que Moisés construiu, ele seguiu um modelo. E o modelo que ele seguiu foi o santuário celestial. Em Êxodo 25, 40, Deus disse assim para Moisés: Moisés, faça o tabernáculo, faça o santuário, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E o modelo que Deus havia mostrado a Moisés foi o próprio santuário celestial. É por isso que aqui na terra, no santuário, tinha uma arca e dentro da arca a lei de Deus. Porque no céu também há uma arca da aliança e dentro da arca a lei de Deus. Mas espera aí, pastor, a lei de Deus não foi dada nos dias de Moisés? Sim, ela foi dada, ela foi entregue, ela foi transcrita, mas ela não passou a existir aí, ela sempre existiu. E você quer uma prova bíblica de que os mandamentos já existiam antes de Moisés? Vá para o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. Lá ensina que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Aí está o 4º mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você está lembrado que Deus criou Adão e Eva e disse que eles deveriam multiplicar-se, encher a terra, e que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e ambos seriam uma só carne? Que ele não poderia ter uma segunda mulher, nem a mulher um segundo homem? Aí está o mandamento: não adulterarás, ou seja, um homem com uma mulher. Quando Caim matou Abel, Deus aprovou essa atitude? Claro que não. Deus reprovou a atitude. Aí está o mandamento: não matarás. Você entendeu que os mandamentos sempre existiram? No Sinai, eles foram transcritos. Então, a lei de Deus, ela se relaciona com o santuário, porque no santuário do céu tem uma arca da aliança e dentro desta arca tem uma lei. Em Deuteronômio 10, 4 e 5, assim diz o texto: escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. O que é que Moisés está explicando aqui? Que as segundas tábuas da lei, primeiro ele recebeu umas tábuas que foram quebradas lá junto ao bezerro de ouro, né? Que Arão, seu irmão, havia feito. Deus mandou que ele subisse ao monte e lavrasse outras tábuas. Moisés lavrou outras tábuas de pedra, subiu ao monte e mais uma vez então foram escritas ali os 10 mandamentos. E quando Moisés desce do monte, ele está dizendo aqui em Deuteronômio 10 que ele colocou as tábuas dentro da arca. Ou seja, ele está seguindo rigidamente a orientação de Deus, ele está seguindo ao pé da letra a orientação de Deus no procedimento com a lei. Agora, se Deus mandou construir uma arca aqui na terra e depois João vê uma arca lá nos céus,
é porque lá no céu tem uma arca e dentro dessa arca tem uma lei, assim como aqui também tinha. Você está entendendo? Então, a primeira verdade que a gente consegue conectar da Bíblia com o tema do santuário é a questão da lei de Deus. Alguns estão anunciando por aí que Jesus aboliu a lei, mas isso é uma tremenda mentira, né? Jesus não aboliu a lei, ele declarou em Mateus 5, 17 e 18, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir. A lei é tão eterna quanto o próprio Deus, porque a lei é uma expressão do seu caráter. A lei é o fundamento do governo de Deus. Aqui em Êxodo 20, versículo 8, nós lemos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Este é o quarto mandamento da lei de Deus. E você percebe de que esse mandamento hoje está sendo fortemente atacado? Muitas pessoas ficam na dúvida se devem ou não guardar o sábado. Mas em Tiago 2,10 é dito que a lei de Deus é como uma corrente de 10 elos. Lá diz assim: qualquer que guardar toda a lei, mas quebrar um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, nós temos que guardar toda a lei, todos os 10 mandamentos. Eu tenho aqui a primeira participação pelo Zoom. Alguém vai nos perguntar, é a Stephanie. Ei, Stephanie, pode fazer sua pergunta, minha amiga. Tudo bem. Você está falando, então, que a lei já existia enquanto o casal estava no Éden. Legal, interessante. E eu posso considerar, então, que quando Jesus voltar, nós continuaremos guardando o sábado no céu? E se sim, e quanto aos outros mandamentos, já que não haverá mais pecado? Obrigado por sua pergunta, viu, minha amiga? Se você for aqui para o livro do profeta Isaías, você vai encontrar essa resposta sobre a questão da observância do sábado, mesmo no céu ou mesmo na nova terra. O profeta Isaías fala a respeito do estabelecimento do novo céu e da nova terra. E aqui você encontra em Isaías capítulo 66, no verso 23, aqui diz assim, vamos ler desde o verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Verso 23. E será que de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então veja, na visão do profeta Isaías, mesmo na terra restaurada, isso é pós-milênio, a gente estudou sobre o milênio semana passada, mesmo após o milênio, quando essa terra for renovada, o sábado continuará sendo guardado, bem como também todos os outros mandamentos. Então estes mandamentos, eles formam a base do governo de Deus, por isso eles são eternos. Temos uma outra pergunta agora, Márcia, pois não, Márcia, qual é a sua pergunta, amiga? Pastor, eu gostaria de saber a importância dos 3 itens que tem na Arca da Aliança, né? O maná, a vara de Arão, os 10 mandamentos a gente sabe. Se eu puder explicar essa parte. Posso sim, minha amiga. Obrigado, viu, por sua pergunta. A Arca da Aliança foi construída para receber a lei de Deus e ela foi colocada aí, assim que Deus deu a Moisés a lei no Monte Sinai. Durante um tempo, também esteve na arca a vara ou bordão de Arão que floresceu e um pote com um pouco de maná, aquele pão que Deus mandava para o povo de Israel todos os dias enquanto eles caminhavam pelo deserto. Cada uma dessas coisas tinha um simbolismo, né? E por um tempo elas estiveram ali. Então, você teve por um tempo só a lei de Deus dentro da arca, e depois, por um tempo, também o bordão de Arão que floresceu e também um pote com um pouquinho de maná que caía do céu. Isso é verdade, isso aí está relatado para nós na Bíblia Sagrada. Temos mais alguém perguntando aqui? Maurício, pois não, Maurício? Pastor, uma pergunta pertinente. Por que as outras denominações, elas relutam em não guardar o sábado, já que está na Bíblia esse mandamento? Boa sua pergunta, viu, Maurício? Primeiro, quem é essa gatinha atrás de você aí, hein, rapaz? Quem é essa moça linda aí? Foi a minha filha que passou. Minha filhota. Tá certo, tá certo. Obrigado, Maurício.
Obrigado por sua pergunta, viu? Amigo, por que outras igrejas não guardam o sábado? Eu acredito que existem dois motivos. Primeiro, muita gente sincera que serve a Deus em qualquer igreja, porque qualquer igreja está cheia de filhos e filhas de Deus, gente sincera que quer o céu, mas essas pessoas não conheceram ainda a verdade do sábado, esse mandamento esquecido, né? E por não conhecerem, elas não obedecem. Elas acabam acreditando na palavra do padre, na palavra do pastor, na palavra do sacerdote, do bispo, do missionário, que acaba não ensinando o sábado. Então, por esta fidelidade ao líder religioso, muitas não se interessam em aprofundar no assunto. Mas eu aconselho você que está me ouvindo a se aprofundar. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim lá em Mateus 15, 14. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Meu irmão, minha irmã, você não pode cair no barranco. Você não pode ser guiado por um cego, por alguém que não conhece da Bíblia, por alguém que não lê a Bíblia. E por que eu digo que não conhece? Porque eu mostro para você mais de 100 textos na Bíblia falando sobre o sábado e sobre a santidade dele. Agora não tem nenhum texto da Bíblia falando que o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia santo. Mas ainda assim, a maioria dos cristãos guarda o domingo. Então, primeiro ponto, eu acho, Maurício, que tem muita gente sincera que não guarda porque não conhece. Mas eu sei que também tem gente que conhece, não guarda, simplesmente porque não aceita. Agora, a gente só está aqui para ensinar. O aceitar ou não a verdade da Bíblia, isso é com você, porque ninguém pode forçar você a nada. Mas eu estou aqui para dizer para você de que Tiago 2,10 ensina que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, se não guarda o sábado, não adianta guardar nenhum deles. Se não honra pai e mãe, também não adianta guardar sábado. Então, todos os mandamentos estão integrados. Um dos fundadores da Igreja Adventista, Uriah Smith, ele escreveu algo muito interessante. Para mudar a lei de Deus, o homem deveria ascender ao céu, destronar Jeová, passar pela guarda dos anjos em direção ao templo sagrado, arrancar o propiciatório da arca e, com seu pretenso dedo onipotente, mudar a escrita das tábuas indestrutíveis. É possível você invadir o santuário celestial, passar pela guarda dos anjos, arrancar o propiciatório, com seu dedinho mudar o mandamento? É possível? Não. Então você não pode mudar o sábado, entendeu? Agora, se você é sincero, ore a Deus, vá para a palavra, busca na palavra. Eu vou fazer uma advertência para você que está me assistindo agora. Tem muita gente por aí, muitos cristãos, ou mesmo não cristãos, que acreditam cegamente naquilo que alguém ensinou. Um líder religioso, um membro da família, um pai, uma mãe. Eu não posso crer cegamente no que as pessoas dizem. Eu tenho que conferir com a palavra de Deus. E se não está na palavra de Deus, meu irmão, sai fora. Não acredita, não. Tem muita gente acreditando no que não é verdade, achando que é verdade, porque não confere na Bíblia. E é por isso que a gente está aqui, para abrir a Bíblia, aprender e tomar uma posição em relação a ela. Mais uma pergunta aqui, quem é agora? Ei, Edneuza, tudo bem, querida? Sua pergunta agora, por favor. Oi, pastor, muito prazer de estar participando, viu? Prazer de falar contigo. A minha pergunta é a seguinte, pastor, referente ao sábado também. Se uma pessoa viveu a vida toda numa igreja evangélica, desde criança e tudo, e ela nunca aprendeu que tivesse que guardar o sábado, essa pessoa, ela tem salvação ou você acha que pode comprometer por ela não ter guardado o sábado? As duas coisas, Edneuza, pode comprometer e não pode. Eu vou te explicar com o texto da Bíblia aqui, ó. Eu estou aqui folheando a minha Bíblia até o livro de Atos. E aqui em Atos, no capítulo 17, no verso 30, a Bíblia diz assim, Atos 17, verso 30. Você em casa pode nos acompanhar também, ó. Atos 17, 30 diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Amiga, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se eu não sei que o sábado é sagrado,
eu não serei cobrado por ele. E pode ser que tenha pessoas que sejam salvas, isso vai acontecer, que nunca guardaram sábado, mas porque serão salvas sem nunca ter obedecido? Porque elas não conheciam. Porque à luz de Atos 17:30, eu serei julgado pelo conhecimento que eu tenho. Mas o texto continua. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que quer dizer esse agora, porém? Uma vez que o conhecimento chegou, eu sou responsável por esse conhecimento. E agora a minha vida tem que ser pautada por ele. É por isso que eu disse para você inicialmente, pode ou não. Se a pessoa não conhecia e foi sincera no que conheceu, ela pode ser salva sem ter guardado. Agora, se ela conhece e não guarda, aí para essa pessoa não há salvação. Sabe por quê? Porque Deus salva do pecado, mas Ele não salva no pecado. Ele tem que tirar a pessoa do pecado. Se eu disser para você que alguém pode ir para o céu sem guardar o sábado, é o mesmo que afirmar, Edileuza, que alguém pode ir para o céu adulterando, matando, roubando, batendo no pai e na mãe, porque são mandamentos. Todos eles são iguais. Então eu não posso tirar um do decálogo. Eu tenho que ser leal a todos eles, tá bem? Próxima pergunta. Quem é que vem agora? Ariana. Pois não, Ariana, sua pergunta. Um prazer, pastor, estar aqui participando com vocês. Eu queria saber do senhor que quando a gente começa a fazer estudo com as pessoas e elas não aceitam que a gente fala dia do sábado, o que a gente pode fazer por essa pessoa? A gente para com o estudo ou a gente continua? Nós temos que procurar, minha amiga, ensinar todas as pessoas a palavra de Deus. Agora, como que a gente ensina? A gente ensina com muito amor e com muito carinho. Nós não podemos obrigar ninguém a aceitar nada. Se você não crê que Deus existe, a gente não pode obrigar você a acreditar. Se você não acredita que esse livro é a verdade, a palavra de Deus, a gente também não pode obrigar você a acreditar. A nossa missão é pregar e testemunhar. E sempre orar para que o Espírito Santo faça a obra no coração das pessoas, tá bem? Próxima pergunta, Sônia. Ei, Sônia, pois não, amiga? Qual é a sua pergunta, Sônia? Boa tarde, pastor. Eu queria saber o que uma pessoa, sabendo da guarda do sábado, o que ela não deve fazer nesta guarda do sábado, o que ela não pode fazer nesse dia. O que é que nós não podemos fazer no sábado? O mandamento é claro, lá em Êxodo 20, versos 8 a 11. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhum trabalho. Então veja, eu trabalho, vamos supor, numa fábrica a semana inteira. No sábado eu não vou trabalhar. Eu trabalho na oficina mecânica a semana inteira. No sábado eu não vou trabalhar. Então eu não trabalho no sábado. No sábado eu não compro, eu não vendo. Eu não vou fazer compras em supermercado. Eu não vendo nada no sábado. O sábado, então, não é um dia para atividades comerciais, não é um dia para trabalho. É um dia, basicamente, para você se dedicar a Deus, ao culto na igreja, à família e em bem do próximo. Como que eu posso usar o sábado para beneficiar o próximo? Eu posso ir visitar um asilo, visitar um hospital, atender pessoas em necessidades, fazer o bem, porque Jesus mesmo foi e declarou, o sábado é um dia lícito de se fazer o bem. É assim que a gente vive o espírito do sábado, tá bem? Mas eu queria avançar com vocês aqui para uma segunda doutrina que está conectada com o santuário. É o ministério celestial de Cristo. No cerimonial do santuário terrestre, o sacerdote atuava diariamente e o sumo sacerdote uma vez por ano. Eles prefiguravam o ministério que Jesus deveria desenvolver no santuário celestial, também como sacerdote e sumo sacerdote. Então, a segunda verdade da Bíblia, que está conectada com o santuário, é o ministério bifásico de Cristo lá no santuário. Vamos ver os versos da Bíblia que provam isso? Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Está dizendo que Jesus entrou num santuário, não feito por mãos humanas, mas um santuário celestial. Agora, João, em Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13, viu Jesus caminhando entre ou no meio dos candeeiros. Lembra que no compartimento santo havia um candeeiro com 7 lâmpadas? Agora João vê Jesus entre os candeeiros do santuário celestial. Ou seja, nessa visão de João, que é o livro do Apocalipse, perto do final do primeiro século, aproximadamente o ano 100, nós temos Cristo no compartimento santo. E o que ele fazia aí? Ofício sacerdotal. Entendeu? Ele foi assunto aos céus e começou a atuar como sacerdote. Agora acompanha comigo aqui um outro texto, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, eu acho graça junto a Jesus Cristo, que está lá no santuário, e agora, junto ao trono, eu estou falando agora do local santíssimo, porque a Arca da Aliança era um símbolo do trono de Deus, porque aí Deus manifestava sua presença, tá bem? Terceira doutrina conectada com o santuário, a segunda vinda de Cristo. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote concluía todo o ritual do dia da expiação, ele saía e abençoava o povo, declarando que todos os pecados cometidos naquele ano estavam perdoados. De igual forma, quando Jesus concluir seu ministério sumo sacerdotal, lá no Santíssimo do Santuário Celestial, ele vai abençoar o seu povo voltando à terra. Ele vai vestir vestes de vingança, como diz Isaías 59:17, ele virá numa grande nuvem branca para fazer o quê? Para buscar os salvos. Então Cristo volta para buscar os salvos, assim como o sumo sacerdote abençoava o povo após o dia da expiação. Se o dia da expiação representa o juízo para nós, então o dia da expiação em Israel, que era o 10º dia do 7º mês, ele aponta para o grande dia escatológico da expiação, que começou lá no dia 22 de outubro de 1844 e vai se estender até o momento que Jesus terminar sua obra no Santíssimo do Santuário Celestial. Você está vendo quantas verdades da Bíblia estão linkadas com o santuário? Nós vamos para um rápido intervalo, já temos mais perguntas e mais 2 doutrinas conectadas com o santuário. Daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o programa Bíblia Fácil, quero aproveitar para oferecer para você o presente do programa Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD tem todos os 13 temas que estamos estudando aqui ao longo destas semanas no programa. Você pode pedir, a gente manda pelos correios para a sua casa, você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo, viu? Eu quero motivar você a assistir. Eu já assisti todo o material, é muito bom. A gente gastou bastante para produzir esse material, mas é um presente que a Novo Tempo preparou para você. E você vai ter muitas verdades e lindas imagens nesse material, tá bem? Vai aparecer aí na tela o telefone, o site, o WhatsApp, vai ficar aparecendo para você mandar a sua mensagem para cá e solicitar esse DVD, tá bem? Deixa eu aproveitar e pedir você para curtir a nossa página no Facebook e no YouTube, facebook.com/bibliafácil.nt e no YouTube é youtube.com/bibliafácil. Curte lá o nosso canal, se inscreve, nós temos materiais excelentes para você lá, tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos mais perguntas aqui. Agora é o Edvilson. Edvilson, tudo bem? Qual é a sua pergunta, meu amigo? É mais um esclarecimento sobre a abolição da lei, que é sempre falado. Ouvi dizer que quando Cristo foi crucificado, foi abolida a lei. E por que é tão brevemente falado isso? Porque só um esclarecimento sobre. Eu vou te explicar por que acontece isso.
Muitos hoje, para contrariar alguns mandamentos que a lei de Deus ensina, dizem assim, a lei de Deus foi abolida na cruz. Espera aí, isso não faz o menor sentido. A lei de Deus foi abolida na cruz? Quer dizer então que depois da cruz eu posso matar, roubar, adulterar? Não, não pode. Então não foi abolida. O sábado foi abolido na cruz. Mas espera aí, o sábado foi abolido na cruz? Como é que eu posso tirar o sábado dos 10 mandamentos e dizer que ele foi abolido? Com base em que texto eu falo isso? E outra, o maior teólogo do Novo Testamento que nós temos, quem mais escreveu, é o apóstolo Paulo. E se você ler a sua Bíblia, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele também guardava o sábado. Leia lá em Atos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Paulo guardava o sábado. Não existe essa história. A questão toda é que as pessoas confundem. Você se lembra da lei cerimonial, que envolvia aqui o santuário, onde as pessoas traziam animais e ofertas para perdão dos seus pecados? Esta lei cerimonial teve o seu cumprimento em Cristo e finalmente na cruz. E você está lembrado que, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50, 51, no exato momento que Cristo morre, o véu que separava o santo do santíssimo rasgou-se de alto a baixo? Por que o véu rasgou no momento da morte de Jesus? É porque a partir daquele momento, todo o santuário terrestre, o templo, perdeu o seu sentido. Não haveria mais a necessidade de matar animais, porque o Cordeiro de Deus morrera no Calvário. Não havia mais a necessidade de mediação sacerdotal, porque agora nós teríamos um sacerdote no santuário celestial. Então, a lei que se cumpriu na cruz foi a lei cerimonial de sacrifícios. Isso nada tem a ver com a lei moral. Mas, infelizmente, até líderes religiosos usam desse argumento, confundem as leis para atacar este ou aquele mandamento. Mas lembre-se bem, a lei de Deus é a base, o fundamento do seu governo, será a norma do juízo, é tão eterna quanto o próprio Deus, e ainda no céu e na nova terra, nós continuaremos observando essa lei. Tá bem? Próxima pergunta agora é o Maurício. Pois não, Maurício? Pastor, na verdade, me permita uma constatação, até um elogio, né? Eu fui pastor batista, congreguei na Igreja Batista há 25 anos, né? Então, posso afirmar que eu nunca vi com tanta maravilha uma doutrina tão bem explicada como o santuário, né? Posso falar, né, porque nunca me ensinaram isso, né? Fiz seminário, 6 anos, 7 anos eu fui consagrado ao pastoreio, e posso falar que muito feliz em participar, porque eu nunca vi e nem me ensinaram sobre essa doutrina. Eu pude perceber que quanto é importante isso nós sabermos para o nosso aprendizado cristão. E devido a essas doutrinas que eu tenho acompanhado, eu e minha família, nós saímos da Igreja Batista, estamos indo congregar na Igreja Adventista. Amigo. Porque entendemos por essa verdade que está sendo falada e a gente entendeu, né, sobre essa doutrina que tão importante é na nossa vida. Fico muito feliz por de participar e ter esse privilégio de hoje estar entendendo essa doutrina. Fico muito feliz com isso, pastor. Maurício. Muito obrigado até pelo convite. Maurício, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu testemunho. O seu testemunho ele é poderoso, né? Porque as palavras, elas são ensinadas, mas é o Espírito quem opera no coração. E eu queria me dirigir agora aos membros da Igreja Batista, a quem ele pastoreou, me parece, por 25 anos, né, que ele acabou de mencionar. Então, veja, a Igreja Batista está repleta de gente sincera. Em todas as igrejas tem filhos e filhas sinceras de Deus. Agora, existem verdades na Bíblia que devem ser estudadas. E o pastor Maurício, conheceu algumas dessas verdades. Eu não conheço Maurício, é a primeira vez que eu estou vendo a ele, mas que lindo testemunho. Obrigado, viu, Maurício, pelo seu testemunho. Eu espero que com esse testemunho, você que ainda não santifica o sábado, busque conhecer mais desse assunto, investigue mais a palavra de Deus.
Não acredite simplesmente no que um líder religioso ensina. Vá para a Bíblia, porque a palavra de Deus não nos deixa em dúvidas. Nós temos mais perguntas. Quem vem agora aí? Denise. Ei, Denise, qual é a sua pergunta, minha amiga? Pastor, é mais uma dúvida mesmo, tá? Sobre o segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 14, onde ele menciona, né, na Bíblia, que ele, na verdade, ele veste a estola sacerdotal, Davi veste a estola sacerdotal, e eu queria saber se era lícito ele usar naquela época, na época que ele usou, né? E se ele não cometeu nenhum pecado usando, né, a estola sacerdotal. Você vai ter... Para trazer a arca. Ok. Ele trouxe a arca até a cidade de Davi. Você está lembrado que Davi tinha um grande sonho de construir uma casa para Deus, né? Davi tinha esse sonho no seu coração. E aí ele desejou e perguntou ao profeta se ele poderia. O profeta disse, tá, vai lá e construa, né? Aí quando o profeta foi embora, Deus falou assim, escuta aqui, quem disse para você falar para Davi para ele construir? Aí o profeta teve que voltar lá e se retratar, né? Deus falou assim, olha, Davi, você é um homem muito violento, né? Mas eu vou dar a você o privilégio de juntar os recursos, mas é seu filho quem vai construir o templo. E de fato foi Salomão quem construiu o templo, mas todos os recursos quem reuniu foi Davi. E Davi tinha a intenção de que a arca viesse para Jerusalém, para esse templo, mas Davi vai ter essa atitude da êstola que ele usou, vai ter um momento também que ele entra dentro do santo e come os pães da proposição. Então, há algumas coisas que não estavam de acordo com as leis levíticas. E a Davi, por circunstâncias, acabou quebrando algumas dessas leis, como comer esses pães da proposição e usar também esta êstola que não lhe era permitido usar. Tá bem? Vamos à próxima pergunta. Agora é da Márcia. Ei, Márcia. Pois não, amiga? Pastor, é verdade que quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, acho que uma vez ao ano, se ele tivesse com algum pecado, né, guardado, só ele sabia, ele era fulminado e era morto por Deus lá dentro, no Santíssimo? Sim, isso é verdade. A orientação era que o sumo sacerdote tinha que fazer uma purificação pelo pecado dele. Tanto é que no dia da expiação, antes dele começar o ritual com os 2 bodes, ele tinha que matar um carneiro para ele e para a família dele. Então ele tinha que estar purificado antes de entrar para fazer a expiação ou a purificação do santuário. Mas nós não temos nenhum relato de um sumo sacerdote que foi fulminado no Santíssimo por causa de algum pecado que ele havia cometido. Tá bem? Temos mais perguntas? Quem é agora? Stephanie. Ei, Stephanie. Pois não, amiga? Eu estou aqui refletindo enquanto você está falando, pastor, e me veio esse pensamento, já que as tábuas estavam dentro da arca e a gente sabe que lá ficava a Shekinah, e a gente sabe que hoje Jesus atua como nosso sumo sacerdote, e também sabemos que nós não somos salvos pela lei nem pelas obras, mas pela graça de Cristo. Ainda assim, essas leis estão lá. Significa, então, dizer que, de alguma maneira, essa lei vai ter um peso diante do nosso julgamento, não é isso? Tem. E qual é o peso desse julgamento? Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. É aí que entra a lei. Para mim saber se é boa obra ou não, para mim saber se é má obra ou fruto do Espírito, eu tenho que ter um parâmetro. E o parâmetro é a lei de Deus. Então a lei não salva, mas eu sou salvo para obedecer. Essa é a grande questão. Usando um adágio popular, o que a gente não pode fazer é colocar a carroça na frente dos bois. O que eu quero dizer com isso? Você não obedece para ser salvo. Você é salvo para obedecer. Então a lei de Deus ela tem o seu lugar. A função dela não é salvar. A função dela é mostrar quem está em pecado. É por isso que Paulo vai dizer que a lei nos serviu de aio para nos levar, para nos conduzir a Cristo. Aio era aquele servo humilde da casa
que tinha a obrigação de levar as crianças até a escola, até a sinagoga, e depois trazê-los para casa. Então, era aquele servo que levava para que o mestre ensinasse. Então, Paulo diz que a lei tem essa função. A lei serve de aio. A lei mostra que você está em pecado e mostra para você a necessidade de Cristo. Mas quem perdoa, quem purifica, quem salva é Cristo. Tá bem? Vamos agora para a nossa quarta doutrina conectada com o santuário, a imortalidade condicional da alma. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Hoje existe por aí o ensino de que a alma é imortal. Nós poderemos ser imortais, mas não somos. A prova disso é esse texto. Se nós formos para 1 Coríntios 15, Paulo fala a respeito do momento em que nós receberemos a imortalidade. Olha o que Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista da incorruptibilidade, melhor, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando é que Deus nos dará a imortalidade? Apenas na volta de Jesus. Então, o ensino de que a alma é imortal é uma mentira. Na realidade, foi a filosofia, platônica, o dualismo platônico, que trouxe para o mundo ocidental a ideia de que nós temos o corpo e uma alma, que o corpo é mau por natureza e a alma é boa. E na morte, a alma se livra do corpo. Isso é dualismo platônico, filosofia grega. Isso não é Bíblia, não é teologia. Infelizmente, os brasileiros, principalmente, têm isso arraigado na sua mente, de que a gente tem uma alma. Mas coloca aí no seu coração, você não tem alma, você é uma alma. É isso que ensina o Gênesis. Vamos a uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp, deixa eu ver quem é que mandou aqui. É a Ingrid, ela diz assim: qual a diferença na Bíblia entre corpo, alma e espírito? Boa pergunta, eu vou explicar, Paulo é quem mais usa essa expressão, que nós devemos consagrar a Deus nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. A ideia é o seguinte: quando Paulo fala dessa tricotomia, ele está querendo se referir a diferentes aspectos da vida humana. O ser humano é um ser tridimensional, porque nós temos um corpo físico, nós temos uma mente que raciocina e nós temos uma vida espiritual que se relaciona com o ser criador. Esse é o aspecto que a Bíblia quer. Próxima pergunta. Ei, Esther, qual é a sua pergunta, Esther? Pode fazer. Pastor, interessante esse tema que o senhor está apresentando como um todo, claro, mas a imoralidade da alma, a questão do sábado. Como adventistas, nós entendemos que tem tudo a ver com os últimos dias. E é muito triste. Hoje de manhã eu estava em um velório. Muito triste você ver pecado assim, dominando a pessoa que não tem base quebrada. A pessoa morreu, ela está ali do lado, estou muito do lado, ela está ali do lado de Deus. É triste isso. Então, isso é o eco do Éden. É certo que não morrerá. Ok, está aí confirmando a ideia de fato que nós somos mortais, que a alma é mortal. Ela esteve hoje num velório e está dando aí o seu testemunho. Vamos agora para a próxima doutrina, que está relacionada com o santuário. Esta é a quinta e última, é o ministério profético de Ellen G. White. Você já ouviu falar a respeito de Ellen G. White?
Os adventistas do sétimo dia, nós acreditamos nessa mulher como uma profetisa moderna. E, indiretamente, está ligado o dom profético com o santuário. Como isso acontece? A glorificação de Cristo no santuário celestial, ela aconteceu no dia de Pentecostes, de acordo com Atos capítulo 2. Está lembrado? Quando o Espírito Santo foi dado aos discípulos. Em Efésios 4:8, Paulo ensina que quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Inclusive, um dom que ficou evidente no Pentecostes foi o dom de falar em novas línguas. E os discípulos falaram e pregaram o Evangelho, e 3.000 naquele único dia se converteram. Quando vamos para Apocalipse 12:17, lá diz que irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, o remanescente do fim. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Apocalipse 12:17 me dá duas características do povo de Deus do tempo do fim. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus. Isso está claro para todos nós agora. Segundo, tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19:10, João diz no finalzinho do verso, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o dom profético estaria com a igreja remanescente no tempo do fim. Dons espirituais foram dados no Pentecostes e dons espirituais acompanhariam a igreja remanescente do tempo do fim. E entre esses dons, o dom profético. A igreja adventista acredita que esse dom foi manifestado na vida dessa mulher, Ellen G. White. Essa mulher nasceu no ano 1827, lá em Gorham. Ela era filha de um chapeleiro. Ela tinha uma irmã gêmea e outros irmãos e irmãs. Ela era cristã da igreja metodista e ainda na sua adolescência ouviu o grande pregador Guilherme Miller. E ela também abraçou a ideia de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844 e por crer nisso, ela e a família foram então excluídos da igreja metodista. Ela passou pelo grande desapontamento do dia 22 de outubro, porque de fato Jesus não veio. E passados 2 meses do desapontamento, Ellen, com 17 anos, estava na casa de uma amiga chamada Elizabeth Hines, e elas estavam no momento de oração, num culto matinal. E ali ela recebeu a sua primeira visão. Primeira de cerca de 2.000 visões e sonhos. Ao longo de uma vida de 70 anos, de um consagrado ministério a Deus, Deus usou essa mulher de forma extraordinária. Não só para abençoar, para pregar nos seus dias, mas como para deixar para nós um legado. 100.000 páginas manuscritas. E se você for hoje para a internet, você vai encontrar todos os livros de Ellen G. White disponíveis para nós lermos, inclusive em português. Agora, por que a igreja adventista acredita que essa mulher é uma profetisa moderna? Porque ela falou coisas que só poderia falar um profeta de Deus. Eu vou dar só um exemplo por questão de tempo. Na obra Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 443, ela escreveu: os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. E ela começa a enumerar: ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho, que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura, morada limpa e aprazível, acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. Se nós sistematizarmos o que Ellen G. White ensinou, ela vai mostrar para nós que existem 8 remédios naturais que abençoam qualquer ser humano. São eles: água, ar puro, luz solar, repouso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus. Hoje,
Se você pegar os grandes tratados, as grandes orientações, os médicos, eles estão falando justamente sobre isso. Agora, o detalhe. Quando é que Ellen G. White falou sobre esses 8 remédios naturais? 1885. Exatamente. Foi aí que ela escreveu sobre esses remédios naturais. Como pode alguém que viveu em tanto tempo no passado ter conhecimento dessas coisas? É porque Deus estava conduzindo um povo remanescente na direção do fim. Meus amigos, eu quero convidar você a estudar mais sobre esse assunto, a aprender mais a respeito das verdades derivadas do santuário, inclusive a questão de Ellen G. White. Eu não vou poder abordar tudo aqui nesse programa, mas eu convido você a acessar os sites que nós temos na internet, os sites do Centro de Pesquisa Ellen G. White, centrowhite.org é um deles, e lá você vai ter um rico material sobre isso. Terminando o programa de hoje, eu queria fazer um apelo para você. Falamos sobre muitas coisas que talvez você não acredite, mas busque na Bíblia conhecer para saber se o que está sendo ensinado aqui é verdade ou não. E depois tome sua decisão. Pensa nisso enquanto Cíntia Nascimento louva a Deus agora. Seus lamentos, construções tão egoístas não lhe permitem ver que Deus cuida de você. Só precisa descansar na certeza que Ele vai cuidar de você. Onde os pés forem pisar, onde as mãos forem tocar, não se esqueçam, Deus cuida de você. Se o sol parece bem mais frio do que costuma ser, e as lágrimas tão incessantes distorcem a visão de promessas que poderiam ser o tiro de largada para um novo campeão do fogo nascer. Deus cuida de você, só precisa descansar na certeza que Ele vai cuidar de você. Onde os pés forem pisar, onde as mãos forem tocar, não se esqueçam, Deus cuida de você. Deus cuida de você.
Amém. Obrigado, Cíntia. Deus cuida de você. Ele vai dirigir todas as coisas. Confia nele. E eu queria orar por isso hoje. Pai Santo, pode ser que hoje aprendemos muitas verdades que chocaram o nosso coração, diante do conhecimento que nós até então tínhamos, mas que o Teu Espírito nos prepare e nos ajude a compreendermos a Tua vontade e a vivê-la conforme o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado com a gente. Obrigado a você que separou esse tempo para estar com a gente aqui ao longo dessa hora. Que Deus abençoe todos vocês grandemente. E a gente volta na semana que vem com outro grupo de amigos aqui, no Bíblia Fácil Santuário. Eu espero você.